Bom dia, Letícia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Sora. Tudo bem com vocês? Mé, Tudo e você? tudo ótimo, graças a Deus. Oi, Carol. Oi, Sora. Como é que vocês passaram de feriado? Dormindo. Estudando. Pessoinhas, eu também. Cara, eu almocei, deitei e acordei 5 horas da tarde. Olha que delícia. Oi, Alan, oi, Arthur, Camila. Sora, eu comprei um bolo de pote, comi, deitei e dormi. Misericórdia. Mas pensa num bolo delicioso. Eu não quero pensar. Oi, Nicolas. Não vou pensar, não. Nossa, me dá até desespero. Oi, Paulo. Hoje parece segunda-feira, né? Puxa. Como assim eu traí? Por quê? O de hoje não. Hoje eu não postei no Classroom. Ah, mas de amanhã eu posto. Mas é que hoje é uma aula um pouquinho repetida. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente iniciou as minhas aulas, eu não tinha apostila ainda. E da semana passada eu postei sim. Já tá tudo lá. Ô, Paulo, da semana passada eu postei antes da aula, um dia antes. Dá uma entradinha lá. Ah, eu sei o que você quer ver, os textos, né? É isso? Os textos eu não postei. Eu tenho duas aluninhas que estão me devendo. Se me entregar hoje, vai ficar perfeito. Que daí eu vou montar o meu PowerPoint bonitinho e amanhã a gente vai falar sobre isso de novo. Tá bom? Eu só não posso dar os nomes, mas eu já cobrei com força. Oi, Duda Lima. Bom dia. Deixa eu ver, acho que só faltam. Quem tá faltando? Bruno. O Bruno tá aí hoje? Estava nas aulas? Manu, Vicky e Duda Marconi. Oi, Duda. Vamos esperar mais 2 minutinhos. A gente vai falar hoje uma aula que eu já dei no início do ano para vocês um pouquinho, mas a gente está terminando, tá? Essa parte da literatura e a gente vai entrar nas escolas literárias, tá? Que é uma parte até gostosa de trabalhar, uma parte gostosa de estudar. Olha quem está aqui, ó. Fica aqui, não quer sair daqui do meu colo. Sora, bom dia. Desculpa, a internet estava meio ruim. Oi, bom dia. A minha câmera acho que está parada. Não, Sora, tá de boa. Tá, vocês estão vendo a Pink? Sim, Tá aqui pulando para cima e para baixo. Nossa, não para esse ser. Vamos lá, acho que dá para começar, né? Ai, meu gato tá aqui pulando em cima do pendrive. Sai daí, vai para lá. Vamos falar um pouquinho então sobre literatura, mais um pouquinho. Vamos lá, posso dar início? pode, Sora. Então, Sora, vamos lá. o Alan quer ler os textos. Ai, que lindo! Amei, tem poesia, hein? Como Sora, vocês gostam? Oi, pode eu falar. entreguei, né? O Flor. Não, essa aula que agora nossa é a de literatura. O texto você entregou. Você Tá. entregou. Tá perfeito. Eu só tenho duas aluninhas, mas eu não abri ontem nem hoje o meu Classroom. Hoje eu vou abrir à tarde e já vou dar uma olhada. Ok? E aí só faltam duas que eu vou cobrar com força hoje. Duas pessoinhas que não entregaram. Quem sabe. Bom, aquelas que sabem que não entregaram, por favor, entreguem, tá? Que eu vou montar hoje para a gente falar amanhã sobre isso de novo, ok? Então, hoje a gente vai acabar com
com um pedaço da literatura, tá? Que é medieval. Nós estamos no capítulo 10, página 524 da apostila. Vocês já têm a apostila número 3? Não, ainda não, senhora. Chegou lá no curso, mas eles ainda não distribuíram porque estão organizando. Entendi. A apostila número 3, ela começa com o quinhentismo e o barroco, tá? Mas eu vou montar a aula para vocês, como sempre, passar uns exercícios, aí fica fácil, ok? Então, vamos lá, vamos começar a literatura medieval. Nessa época da literatura medieval, foi o início de tudo da literatura, ok? Portuguesa, né, de início, depois vem a brasileira. As pessoas não tinham acesso à educação regular, então somente o pessoal da igreja e os nobres é que liam, tá? A classe mais baixa, os plebeus, esse pessoal, ninguém podia ler, não sabia ler, também não iam às escolas, né? Não conseguiam porque eles trabalhavam muito. E na época do feudalismo, ok? Isso vocês já estudaram, eu acredito, tá? Na parte da história, ou vão passar por isso ainda. Eu criei um gráfico aqui para vocês, da literatura, tá? Esse gráfico ele é bem simples e é bom para vocês guardarem, porque fala os anos e tudo que aconteceu nessas épocas, tá bom? Desde lá do trovadorismo, né, que é a literatura portuguesa, humanismo e classicismo, depois vem a literatura brasileira, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das características da literatura medieval. Como eu já disse, ela tinha foi uma época muito forte religiosa, tá? A época vou passar um pouquinho para frente isso sobre o teocentrismo. Quem lembra o que é o teocentrismo mesmo? E aí, alguém arrisca? Quando você coloca Deus no centro de tudo. Isso, perfeito. Deus era tudo. Quem mandava nessa época? A igreja, tá? A igreja mandava em tudo nessa época. Se você fizesse alguma coisa contra a igreja, você era sacrificado, você era humilhado, ok? Então, a literatura medieval, ela começa bem nessa época, o teocentrismo. Coloquei alguns escritores aqui do lado para vocês, marcantes dessa época. Não sei se vocês leram alguma coisa sobre eles já, Dante Alighieri, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, são pessoas importantes, os outros também, tá bom? Eu coloquei um pouquinho sobre o Dante Alighieri, só para vocês saberem. Alguém já leu aí a Divina Comédia? Eu não estou vendo o chat, se alguém leu, pode falar para mim. Nem o Paulo, não leu, Paulo? O Paulo disse que já ouviu falar, mas Sim. nunca leu. É uma comédia interessante, eu já li, tá? Mas não é bem uma comédia, o tema é a Divina Comédia, vocês podem ver pelos desenhos, isso aqui é o Centauro, tá? Esse cara grandão com rabos e chifres aqui, ele foi terrível nessa peça. E é um poema épico, tá? Que fala sobre a poesia, né? Ele vem para a poesia, e vem dividido em versos, em prosa também, tá? Ó, tem 3 partes, esse poema é bem grande, se um dia alguém quiser ler. Ele fala sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. É bem bonitinho, tá? Se alguém se interessar, um dia dá uma lida aí, que é interessante. Doutora, o Paulo deu um spoiler falando que é uma fanfic do Dante e do Virgílio, que eles ficam juntos no final. Esse mesmo, tem o Virgílio, olha lá, o Dante, a Beatriz, né, que representa a fé, ok? E o Virgílio, tá? É muito interessante. Esse é um texto que costuma cair muito em vestibular, tá bom? Se alguém um dia quiser ler, dá uma lidinha, ou pega um resumo do livro para ler, porque cai muito em vestibular isso aqui, ok? Qualquer dia vou passar uns exercícios para vocês sobre isso, tá bom? Vamos passar o Dante. Vamos começar o trovadorismo. Não tem como a gente falar sobre a literatura medieval sem tocar no trovadorismo, tá? Que é o início de tudo, que foram os primeiros registros poéticos da língua portuguesa. Aí vem o teocentrismo, tudo em cima da igreja, ok? E as poesias eram feitas em cantigas. Cantigas de amor, amigo, escárnio ou mal dizer, tem uma diferença entre as duas aí. A cantiga de Santa Maria, que são os temas religiosos, tá bom? Muita religião nessa época, é só guardar isso. Nós tínhamos os trovadores, que eram os autores das composições, que eram chamados de jogral ou menestrel, se alguém já escutou aí.
A escrita era pouco usada, era muita cantoria, só cantoria. Tipo Romeu e Julieta, muita cantoria, tá? Muita, como é que se diz? Muitas declarações de amor. É uma coisa que vocês gostam muito, eu sei, que é a poesia, tá? Essa época era maravilhosa, vocês iam viver bem nessa época, viu? A cantiga que deu início ao trovadorismo foi a Ribeirinha, tá? Eu coloquei aqui, não sei se dá para enxergar muito bem, eu não consegui achar uma outra, mas essa é até um pouquinho de se ler, mas ela é bonitinha, a cantiga da Ribeirinha, a cantiga de amor. Uns dizem que é a cantiga de amor, outros falam que é de escárnio. Elas têm umas passagens aí, que ela fala que ela é de escárnio, tá? Um deboche, umas frases indiretas, né? Nessa cantiga. Se alguém quiser ler, quer ler, Alan, já que ele chegou inspirado, vamos deixar ele ler, mas pode ler ela traduzida, não aqui na parte dela medieval. Alan? Gente, ficou mudo. Ele falou que não quer ler, ele falou, desculpa, senhora. Ele quer ler o texto dele, né? Ele quer ler os textos que a gente fez. Tá, daqui a pouco a gente parte para isso. Vamos pular a cantiga de amor, então, lembra da Ribeirinha, tá? Uma cantiga de amor que foi declarada para Dona Maria Paz Ribeira, que era a Ribeirinha, amante de Dom Sancho. Bela Senhora quer que ler? Oi, você quer ler? Pode ler, meu bem. Voltei, pode ler. Não, depende, se a senhora quiser que leia, eu leio, mas... Eu adoro escutar vocês lerem. Pode escutar, sim, pode ler. Eu vou ler do lado ali, tá? Isso, lê essa daqui, ó. Vai. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora, de pele, alva e faces rosadas. Quereis que vós escreva, quando vos eu vi sem mansa. Maldito dia, me levantei, que não vos vi feia, ou seja, vi mais bela. Minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, que bem vos parece de ter eu por vós guardaia, pois eu, minha senhora, como mimo de vós, nunca recebi algo, mesmo que sem valor. Ah, que bonitinha. Muito romântico, né? Bem romântica essa cantiga. Então, a cantiga de amor, Professor, realmente... Oi. mas tem umas indiretas ali mesmo, hein? Como é que é, Bruno? Tem umas indiretas ali mesmo. Tem Claro, escárnio mas ali, né? Assim, são indiretas, direto para ela, assim, a gente sabe que foi para ela, mas são indiretas, né? Mas eu ainda acredito nela como uma cantiga de amor, tá? Eu não vejo ela como escárnio, realmente para escárnio ela é mais sem vergonha, né? Tem uma humilhação. Então, tem umas indiretas mais diretamente para Maria, né? A Maria Ribeira. Então, as indiretas são para ela. Então, não entra realmente como uma cantiga de escárnio, vamos vê-la como uma cantiga de amor, tá bom? Que foi assim que ela foi feita. A partir da cantiga de amor, nós temos as cantigas de amigo. Ah, que bonitinhas, de amigo era uma gracinha. O eu lírico das cantigas de amigo, vamos guardar isso daí, hein? É ótimo para se guardar isso. É feminino, é sempre o feminino, predomina a música, trovadorismo, total, ok? A moça que sempre está triste, que o namorado parte, mas o amor é possível, né? Oi. O lírico é feminino, mas o autor não necessariamente é feminino, né? Geralmente eram homens que faziam, né? Sim, perfeito. Dom Diniz aqui, ok? No caso, Dom Diniz era o pai da Maria Ribeira, tá bom? Para quem não sabe aí, estou colocando aí para vocês, pai da Maria Ribeira, Dom Diniz. Então, eles falavam muito sobre isso. Às vezes, vocês vão ler alguma poesia dessa época, antiga de amigos, você vai falar assim, nossa, mas não é uma mulher que fez, mas predomina o eu feminino, tá bom? Sempre assim. Então, tem um pedaço aqui que a gente pode até ver que ela fala sobre isso, olha lá, se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu de que pôs comigo, ai Deus, e eu Então, é uma pessoa, ele escreveu, mas sempre no eu lírico feminino falando. Elas sempre reclamavam, ficavam tristes, choravam. Nessa época, a mulher, nessa cantiga, né, a mulher é que sofria mais.
Nesse pedacinho aqui, na cantiga de amor, não, tá? Seria o eu masculino. A maioria das vezes a cantiga de amor é o eu masculino que fala, os homens sofriam muito. Essa cantiga de amor, ela predomina, como é que se diz? Eu vou tentar lembrar para vocês aqui. Quando tinha aquele amor platônico. O amor platônico, a gente costuma falar que é um amor do pescoço para cima, tá? Eles não valorizavam o corpo ali, a beleza daquele corpo, se elas eram bem arrumadas ou não, era um platônico, o amor do pescoço para cima, uma coisa que vocês podem guardar, isso eu aprendi faz muitos anos e nunca mais esqueci, tá? Senhora, então, platônico é amor do pescoço para cima. Isso, amor do pescoço para cima. E a maioria das vezes é um amor que não era correspondido, tá? A cantiga de amor, a maioria das vezes era assim. Os homens sofriam muito nessa cantiga de amor, porque as damas, as mulheres, não correspondiam ao amor deles, tá bom? Então, chama um amor platônico. Eles se declaravam poesias e faziam melodias. Professora, até hoje em dia tem, tipo, canção que tem esse ar, assim, né, de cantiga de amor, que o cara tá se declarando pra mulher, falando que ele tá sofrendo por ela, e eu também o contrário, né? Sim, ao contrário também, tem mulheres também. Quem aí já não teve um amor platônico? Eu já tive, entendeu? Quando eu era mais mocinha, menina, há séculos atrás, já tive amores platônicos, que eu amava um menino na época, mas ele nunca ficou sabendo, entendeu? E ninguém sabia, e são coisas da gente, e são coisas de hoje, tá? Eu tenho certeza que tem alguém de vocês aí, algum aluno aí, que tem esse amor, e a pessoa não sabe, e também talvez não chegue a saber, tá? Porque tem coisas que a gente não declara, a gente guarda pra gente, né? Então, isso é um amor platônico, você guarda o amor platônico, tá? Então, esse é um amor platônico, do pescoço para cima, ninguém sabe, só você sabe e você se declara. E essa entra na cantiga de amor. A cantiga de amigo, não, a cantiga de amigo já é um amor possível, porque a mulher se declarava, o homem também se declara nessa cantiga de amigo e acaba rolando alguma coisa, né? Tem filmes dessa época, literatura medieval, que falam muito sobre isso. Tem um filme que chama O Nome da Rosa, eu ia até passar para vocês, se alguém quiser assistir, esse filme é lindo, tá? É muito lindo. Eu já assisti há muito tempo atrás, mas assisto de novo, se passar. É uma gracinha. Então, chama O Nome da Rosa. Aí também tem Robin Hood, né? Robin Hood também, acho que vocês já assistiram, tem os antigos e tem Robin Hood os mais novos, né? Tem filmes de agora regravados, tá bom? Aí a gente vai para a cantiga de escárnio. Ó, a cantiga de escárnio é boa, hein? Tem as características, né, que são as críticas por meio de palavras indiretas. Você usa ironias, né, tipo uma figura de linguagem aí, a ironia, mas você não fala declaradamente para a pessoa, ó, você é feio. Não, você é mais ou menos, né, mas a gente não usa isso. Então, a cantiga de escárnio também é muito, muito usada nessa época, porque as pessoas tinham às vezes vergonha de falar mal de alguém, humilhar alguém, então eles usavam as cantigas, tá bom? Para falar de alguém. Então, escárnio, ó, como eu coloquei aqui, o que é feito ou dito com a intenção de provocar riso, ou hilariedade, zombaria, entendeu? Você zomba de alguém, tá bom? Aí vem a cantiga de maldizer. A gente fala cantiga de escárnio ou maldizer, mas elas têm uma diferença, tá? Eu coloquei no próximo slide, eu vou falar para vocês sobre isso. Quer ler essa, Bruno? Tem alguém mais com microfone aí? Carol tá com microfone? A Carol tá com o microfone também, cara. Vamos ler, Carol? Lê para mim aí a cantiga de maldizer. Eu leio. A cantiga de maldizer, ó, vamos lembrar, é uma crítica direta, tá bom? Fala diretamente mesmo, ele é bem irônico, tá? Mas com força. Pode ler, Carol. Cantiga de maldizer. Ai, dona feia, foste vos queixar de que nunca vos louvo em meu trovar. Em umas trovas vos quero dedicar, em que louvado de toda maneira. Sereis tal é o meu louvar. Dona feia, velha gaiteira. Ai, dona feia, se com tanto ardor quereis que vos louve como trovador, trovas farei de tal teor, em que louvado de toda maneira. Sereis tal é o meu louvor. Dona feia, velha gaiteira. Ai, dona feia, nunca vos louvei, em meu trovar eu que tanto trovei. E eis que umas trovas vos dedicarei,
em que louvada de toda maneira, sereis e assim louvarei, dona feia, velha e gaiteira. Gaiteira. Gaiteira Professora, nessa. Oi, pode falar. mas na cantiga de bom dizer não tem que ter, tipo assim, uma coisa explícita, assim? Ou, tipo, a pessoa explícita agora seria a Dona Fê, tipo, é alguém do contexto da época Dona mesmo. Feia. Ele Ah, escreveu para entendi. João Garcia escreveu para alguém e ele fala na cara dela, Dona Feia, chamou a pessoa de feia, velha, gaiteira era safada na época, ok? Então, provavelmente deve ser uma pessoa, assim, conhecida pela região, né, na época, como Dona Feia, né? Sim, eu vou pesquisar sobre para quem foi feito esse poema, tá? Eu não pensei nisso, mas eu vou pesquisar e vou falar para você na próxima aula. Então, ó, a pessoa satirizada é identificada, ele está falando para aquela pessoa e ela sabe que é ela. Tá? Então, isso é direto, a temática é total para ela, zombando da cara dela, né? E dizendo para ela, ó, nunca vos louvei em meu trovar, nunca te louvarei, nossa, humilhando, né, coitadinha. Então, ele falou bem na cara dela, e isso é o maldizer, não fez assim, você não precisou ficar dando voltas no poema, ele foi lá e foi direto, que é uma coisa que a gente não faz. Tá, pessoal? Tem hora que dá vontade de falar para a pessoa, nossa, fulano, você é assim, assim e tal, mas é uma coisa que a gente não deve fazer, tá bom? Guarda para você, deixa ali, ou faz para ela uma cantiga de escárnio, que é melhor, né? A pessoa Doutora, vai, o Alan falou que lá no a sul, cantiga de escárnio. Oi, Bruno, pode falar. o Alan falou que lá no sul, trovar é paquerar alguém. Ah, é? Tá vendo só? Então, é bem assim, a de escárnio, a gente dá voltas e não fala o nome, mas a pessoa, às vezes, sabe quando a gente está conversando com alguém, assim, e você escuta alguém falar do lado, assim, ai, porque fulano faz isso, 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 e a pessoa se identifica, fala assim, puxa, eu acho que tá falando de mim, cara, entendeu? Acho que muita gente já passou por isso. Ou você está escutando a sua mãe conversar com a vizinha, e você percebe que ela tá falando de você. Eu já passei por isso, a minha mãe tem essas manias, tá? De falar, às vezes, com parentes, e falar, ai, porque, olha, ela fez isso, isso, isso. Eu já sei que sou eu, entendeu? Então, a descarne é isso. A descarne você dá voltas, né? Mas a gente percebe que é pra gente, tá? Só não fala na cara, né? Mas é uma coisa que é boa, às vezes a gente fala na cara, o negócio de falar por trás é muito feio, tá bom? Ou não fala nada, tá? Então, eu coloquei as semelhanças aqui para vocês, para ficar guardadinho, a de escárnio e a de maldizer, tá bom? Tá bem explicadinho aqui, fala direitinho os significados, o conteúdo delas, tá? Que eu já coloquei antes, ok? Vamos passar para a próxima. Aí a gente vai começar o quinhentismo. Antes do quinhentismo, pela apostila de vocês na literatura medieval, tem as crônicas do descobrimento do Brasil, ok? Mas eu não coloquei nenhuma crônica aí, porque elas são bem grandes, tá? Mas eu vou passar umas para vocês depois, eu vou colocar junto lá no Classroom, tá? Nessa aula do quinhentismo. O quinhentismo foi o início de tudo, né? O descobrimento do Brasil, como vocês dizem, eu já falo que foi o achamento, tá? Que também é válido, tá? E tem uma briga bem grande, até hoje os estudiosos falam sobre isso. Uns falam que é descobrimento, outros falam que é achamento, e outros falam qualquer coisa aí, né? Cada um pensa de uma maneira. Aqui, no caso, quando foi invadido as terras brasileiras, que os indinhos estavam lá, todos nus. Essa aqui dá para lembrar aquele poema português que o Arthur não consegue ainda entender. Arthur, qualquer hora nós vamos conversar sobre ele de novo pessoalmente, né? Que quando os portugueses descobriram o Brasil, viram os índios num dia de chuva, né? Todos nus. O que eles foram lá e fizeram? Cobriram os índios de roupas, porque eles chegaram todos de roupas, tá vendo aqui, ó? Todo mundo cheio de roupa, meia, blusa de frio, e os Doutora, índios todos nus, né? Pode falar, Bruno. o Alan está falando que algumas pessoas chamam isso de exploração, e o Arthur falou que ele entendeu isso. Nossa, eu não entendi, meu bem, fala de novo. O Alan falou que alguns chamam esse momento histórico de exploração, né? Como uma exploração, e o Arthur falou que ele entendeu isso. Ah, que legal. Então, tem muita coisa, né? A gente tem que ler a história e acreditar no que está escrito ali realmente, né? Não sei se foi bom, se foi ruim, eu sei que a gente foi descoberto lá e começaram a explorar o Brasil,
né, com as terras, que para os índios nessa época, o ouro para eles não valia nada, entendeu? O que valia para eles? A comida que eles tinham, aquele mar ali maravilhoso, as terras, isso valia para os índios, não o ouro. Então, mas os portugueses realmente, quando viram o ouro, aí ficaram enlouquecidos, né? Mas Doutora, Oi, pode falar. Paulo, você chama esse momento histórico de colonialismo monoteísta branco. Misericórdia, esse nome é difícil. Falou, se alguém discorda, para mudar a mentira. Entendi. É que o Paulo já leu bem mais que a gente sobre esse assunto, eu sei que ele já leu. Eu li muito pouco, tá? Eu li na época, quando estudei, e leio agora novamente, sempre, né, com a literatura. Mas é complicado. Tem estudiosos até hoje brigando sobre isso, tá? Mas ainda vamos falar que é um achamento do Brasil, né? Tem a carta de Pero Vaz de Caminha, onde conta tudo sobre o achamento. É uma judiação, né? Porque se tivesse ficado mesmo só os índios ali, talvez tivesse mudado alguma coisa, mas isso a gente não vai saber, né? Vamos ter que continuar aí com o descobrimento do Brasil pelos portugueses, tá bom? A gente fala um pouquinho aqui sobre o quinhentismo, isso também eu já tinha passado para vocês na primeira aula lá, sobre a literatura da informação, que nessa época era conhecida como a literatura da informação, que essa literatura realmente, vocês podem dar um nome a ela, a Carta de Pero Vaz de Caminha, é a literatura da informação. Por quê? Porque eles informaram, né, aos portugueses lá do outro lado sobre tudo que tinha naquele Brasil ali, tá? Naquelas terras, tá bom? Depois veio também a literatura formativa, e depois já foi a literatura da catequese. Então, ó, literatura de informação, Carta de Pero Vaz de Caminha, é o tópico disso aí, tá bom? Dessa literatura, porque ela é informativa, aí já fala, informação. Depois a literatura formativa foi quando José de Anchieta começou a catequizar os índios, tá? Então ele começou a formar uma língua para os índios, porque os índios já tinham a língua deles, né? Mas aí veio lá o padre Anchieta e começou a catequizar os índios, né? Passar uma nova linguagem para eles, que é o português deles, que veio lá de Portugal, que é a nossa língua, ok? Uma parte também que eu gosto de lembrar vocês, ó, o quinhentismo não é uma escola literária, tá bom? Ele só é uma passagem na época do descobrimento realmente, não é uma escola literária, guardem isso, tá bom? Aí vem as características, né? Os textos, as crônicas de viagens que todos eles tinham, Vasco da Gama, Álvares Cabral também, tinha todos os textos deles informativos sobre as terras, tá? Linguagem simples, utilização de adjetivos, também simples. Aí nós passamos um pouquinho para os escritores, José de Anchieta, que foi o pai lá dos índios, entendeu? Que começou a desenvolver a gramática da língua indígena, que nós temos bastante coisa, as palavras de língua indígena aí, tá? O tupi, guarani, então nós usamos bastante palavras ainda da língua indígena, tá? Vocês devem conhecer bastante aí. Pedro de Magalhães, Padre Manuel de Nóbrega, são pessoas importantes dessa época, ok? Aí nós vamos para a carta, eu também já tinha passado, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha, esse é o saudoso Pero Vaz de Caminha, tá? Uma fotinho dele aí para ficar guardada. E ela foi redigida em 1º de maio de 1500. Uma coisa interessante é que ela não foi logo exposta, ela foi redigida, foi enviada lá para Portugal, ficou lá um tempo lá, mas muito além, depois de anos, que ela passou aqui no Brasil, tá? No caso aqui, ó, eu coloquei para vocês, a aparição oficial da carta no Brasil foi pelo espanhol Juan Bautista Munoz, na obra Corografia Brasílica. Foi a primeira aparição da carta no Brasil, tá? Então, ela ficou vagando aí tempos, a gente não tinha acesso a essa carta. É importante notar também que a carta é considerada o primeiro documento redigido no Brasil. Tem pessoas que dizem assim, que a carta é a certidão de nascimento do Brasil, mas ela não é, ok? Não se confundam com isso. Ela é um documento, o primeiro documento do Brasil literário, mas não é a certidão de nascimento do Brasil, tá? Nem certidão de batismo, como eles usam, tá bom? Não se pequem nisso, tá?
E depois a curiosidade é que o termo descobrimento ainda é muita briga, ainda por isso, tá? Os estudiosos ainda lutam muito por isso, por esse descobrimento. Essa aqui é a coreografia brasílica da época, tá? Ela começou assim, ó, Sua Majestade, Fidelíssima, tá? Essa era a capinha da época lá, ó, no ano de 1700, tá? 1700, 1800, foi mais ou menos por aí que ela foi redigida, ok? Eu acho que abaixo eu coloquei a carta. Só que a carta aqui, ela é bem grande, a gente não vai parar nela agora não, porque são muitas linhas, muitas páginas. Eu só salvei, deixei bonitinho para vocês guardarem, tá? Como vai, eu vou colocar essa aula no Classroom, vocês aproveitem e guardem ela para vocês, que um dia vocês podem precisar dela, tá bom? Então, eu vou colocar ela no Classroom, já tem um pouquinho dessa aula lá, mas a gente coloca de novo. Nossa, deixa eu ver aqui o chat de vocês, tem muita gente falando aqui. Vamos lá. O Paulo colocou aqui o colonialismo monoteísta. Legal, cara, esse nome é bem complexo, né? É bastante. Alguém quer falar alguma coisa aí sobre isso, sobre a literatura medieval? Eu no 7º ano, ela na faculdade, misericórdia. Esse foi o amor platônico do Alan. Puxa vida, pedofilia? Bom, 7º ano, você estava com quanto? Uns 12 anos? 11? Acho que uns 12, 13, sei lá. Legal, mas é legal essa cantiga, as cantigas de amor, as cantigas de maldizer, são coisas que a gente usa ainda, tá? A gente costuma usar ainda, porque vocês escrevem sobre isso, se vocês forem ver como é que se diz? Se as pessoas forem ver, avaliar as poesias que vocês escreveram, são poesias desse tipo. Tem umas ali que a gente sabe para quem foi escrito. Você que escreveu sabe para quem foi escrito. Mas eu não. Então, para mim, ali seria uma poesia de amor, né? Escreve e fica ali guardado. Quem leu também sabe? Sim, eu acho que sim. A gente tem uns exercícios passando sobre isso. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa na apostila de vocês. Essa aqui vocês têm, né? Então, precisa sempre guardar, Sim, hein? a 2 a gente tem. Tá. Guardar sempre. Cantiga de amor, o eu lírico masculino. Cantiga de amigo, feminino. E a de escárnio é para quem quiser escrever, tá? É bem ofensiva. E tem os exercícios da apostila. Vocês têm feito os exercícios na apostila depois que a gente faz a aula? Eu acho que não, né? Sim, senhor. Tem que fazer. Acaba a aula agora, vai parar um pouquinho. Se você for lá assistir um repórter, alguma coisa, um filme, pega a apostila, senta do lado ali, lê uma, aí no intervalo você lê outra, faz, entendeu? Que são exercícios que a gente poderia fazer em sala. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um chamado sobre todos esses exercícios e eu vou postar no Classroom, tá? Mas eu vou fazê-los com alternativas, eu acho mais gostoso, né? Do que você ficar procurando respostas e falando sobre o seu eu, que isso a gente já fala em sala, tá bom? Vocês querem colocar alguma coisa aí? Doutora, o Alan falou um negócio no chat que eu não entendi, não. Vamos lá. Sensação de que a gente não consegue tirar o máximo da apostila. A apostila não tem tudo o que eu coloco para vocês na aula, por isso que eu gosto de fazer os slides, tá? Que se Doutora, slides, você bate direto com tudo que está aqui na apostila. Então, a apostila, eles escrevem muitas coisas, tá? Mas os exercícios tem que fazer, é coisa que a gente fazia em sala já, a gente estava debatendo em sala, né? Mas a gente pode debater também aqui, eu posso colocar todos eles aqui e a gente ir fazendo junto. Pode ser, Alan? Como é que foi isso que ele quis dizer, das senhor. apostilas? Explica para mim como é que você não consegue tirar o máximo das apostilas. Não era por isso? Não entendi. Não entendi ainda. Vamos lá, pode perguntar. Eu faço os slides mesmo para dar uma enxugada para vocês, que tem muita coisa ali, é muito texto, né?
Tá, Alan, mas a aula nossa, ela bate bem em cima disso. Depois a gente vai falar sobre as crônicas são muito grandes. Crônicas, vocês sabem o que é, que eu já postei até na aula de literatura, não, na aula do clube de leitura, né, que fala sobre as crônicas. Aqui também na literatura fala as parábolas. Tudo vem dessa época da literatura medieval. Tudo que a gente usa hoje, se você for puxar, é tudo dessa época da literatura medieval. Os versos, estrofes, tudo vem dessa época, tá? Só que a gente hoje não canta muito, né? Tipo, o trovadorismo é muito cantado, a gente não faz isso, a gente só lê a poesia, ok? Aí tem os exercícios, depois tem a parte do quinhentismo, que eu passei de novo para vocês, que a gente já tinha falado sobre isso. Os exercícios do quinhentismo são gostosos de fazer, tá? Eu já fiz eles na apostila, tá? Depois a gente vai partir para outra escola literária. Eu vou deixar vocês um pouquinho livre agora, a gente está quase terminando a aula, vocês veem o que vocês têm coisa. O exercício do quentismo é na apostila 2? Então, não, ela está na 3, por isso que eu não daí não dá para a gente fazer. O quentismo realmente é o que eu falei para vocês antes, nós tivemos na primeira aula que eu tive com vocês, né? Ok, a Paula está passando um recado para quem não leu o chat, fiquem na mesma aula que a Luciene vai entrar nessa aula. Tá bom? Não saiam do link, ok? Tá todo mundo me escutando? Bota um ok aí, todo mundo que prestou atenção. Ok. Vamos lá, por favor, todo mundo aí, vamos confirmar para a Paula que todo mundo entendeu. Oi, Júlia, não tinha te visto aí na aula. Júlia, Vicky. Confirmem nessa aula. Hoje eu não vou esticar muito a minha aula, porque eu já passei da aula da Luciene outro dia, né, e eu acabo deixando ela sem espaço, porque a gente fala bastante. Nós vamos fazer o seguinte, vou fazer um quiz para vocês, tá, dessa época, eu vou começar bem lá do início, lá, tudo que a gente falou sobre isso, quinhentismo, literatura medieval, cantigas, escárnio, amigo, de amor, tá bom? Vamos falar sobre isso, e vou terminar de preparar a aula para vocês de amanhã. Vocês querem continuar amanhã lendo os textos? Eu vou fazer uma coisa diferente amanhã, para que sejam lidos os textos. Ou vocês querem partir para outra parte da reportagem já? A gente já vai. A gente continua lendo os textos, porque tem bastante texto para ler ainda, se eu não me engano, que foi lido só alguns só. Tem bastante. Daí, tipo, semana que vem a gente fala sobre reportagem, que semana que vem, se eu não me engano, é a data de entrega, né, Então, eu acho que essa semana que é o da Boa Sorte, Bruno tá aí, eu acho que é dia 27, do livro A Boa Sorte, você já entregou, mas alguns entregaram, alguns não, gente, o livro A Boa Sorte foi muito importante, é o trabalho que a gente fez, a gente vai falar muito sobre ele ainda, tá? Então, todo mundo tem que entregar. Amanhã, Paula, lá, quem não entregou o trabalho é amanhã, o último dia amanhã para entregar. Tá bom? Quem não fez o texto escrito, lê o livro, me manda um áudio, escreve lá nas mensagens para mim no Creazum, para ficar anotado, tá? Que você mandou em áudio. Professor, eu tô mandando em áudio. Beleza. Tá? Eu até gosto, porque eu adoro escutar. Entendeu? Esse é o da Boa Sorte, tá? Quem não entregou, gente, amanhã, sem falta. Tá? Eu dei um tempo bem grande para vocês. Lembrem daquilo que eu falo, tá mastigadinho agora, tá fresquinho? Nossa, vou fazer isso agora. Faz agora, não deixa para amanhã. Amanhã você está de folga. Entendeu? Prepara, que nem a gente prepara a aula. O professor prepara a aula, eu preparo uma semana antes. E daí eu tenho uma semana para descansar até vocês voltarem aqui na sala. Professora. Tá? Oi, pode falar, meu bem. Mas aí, uma coisa que eu queria pedir para a senhora é, tipo assim, já que a senhora ia preparar a aula uma semana antes, dava para a senhora colocar no grupo algo que seria passado na próxima semana. Perfeito. Vocês querem assim, eu faço isso. Tem pessoa que pede, né? Um dia antes, 2 dias antes, só que daí não fica disponível para todo mundo, né? Daí você podia colocar um tempo antes já para a gente estar tendo uma estudada. Seja bom. Isso é interessante, sabia? Eu vou falar uma coisa para vocês que é uma coisa que eu sempre fiz, mesmo na faculdade ou na escola. Eu já sabia o que o professor ia dar a semana seguinte. Eu estudava antes. Para dar aula dele, nossa, eu tinha milhares de perguntas. Nossa, eu especulava tudo. Ou se ele falava alguma coisa, você sabe sobre isso? Eu estava sempre na frente.
Aí eu levantava a mão e falava, eu sei, ele deixava eu falar, porque eu sou muito xereta, né? E sei que vocês também são, tem alguns de vocês aí que gostam também de saber antes, eu gosto, tá? E eu acho isso válido. Isso seria uma aula interativa, tá? Uma aula boa. Então, vou fazer assim, a partir de amanhã eu já começo a colocar antes. Como eu já tenho essa semana que vem sobre falar que vocês não têm ainda, eu vou mastigar ele bastante e vou colocar tudo para vocês, seguindo até a apostila, porque depois quando vocês pegarem a apostila, ele já vai estar ali bem explicadinho, tá? Agora, se vocês querem que eu siga a apostila, assim, passo a passo aqui, a gente segue. Eu acho mais fácil passar para vocês o conteúdo como eu passo nos slides. Se alguém tiver alguma outra observação, pode me falar que a gente muda o estilo. Pode ser? Beleza, Sora. Vocês acharem como o Alan, eu não entendi do Alan, mas depois ele manda, Alan, manda no meu PV depois no WhatsApp, para a gente ver sobre isso. Deixa eu parar a apresentação aqui. Aí, beleza. Manda no meu WhatsApp para a gente ver direitinho. E os exercícios, agora eu vou dar um batidão de exercício, porque a gente está acabando agora, a gente acabou a apostila 2, aí vamos para 3. Mas eu acho que a semana que vem é bom a gente pegar um batidão da apostila 1, né? Que são os capítulos até o 10, tem os capítulos, que aí o meu já está 10, 11, 12. Eu vou dar um batidão de exercícios e a gente vai fazer tudo junto, para todo mundo lembrar tudo que passou. Não adianta passar e chegar daqui um mês eu perguntar para vocês, então, olha lá, passa para mim um exemplo de figura de linguagem, vamos lá, metonímia. Vocês não vão nem lembrar o que é, isso não pode acontecer, tá? Tem que ficar bem marcadinho na cabecinha de vocês. São coisas que a gente vai levar e sempre tá relendo, é um jeito de memorizar também, tá bom? É uma coisa que eu faço bastante. Outra coisa, eu coloquei, acho que o livro da Boa Sorte e da reportagem. Como é que tá o trabalho da reportagem? Alguém já fez? Já terminou? Sora, a gente está fazendo no grupo, eu, a Júlia e a Camila. Ai, que legal! Fico feliz. Sara, eu tenho uma pergunta. O Vamos tema lá. da reportagem tem que ser um daqueles 3 que você passou, né? Perfeito, um dos 3. Não deixei abrir um leque dessa vez, que eu sei que vocês gostam de viajar em várias reportagens, porque senão fica muito conteúdo, tá? Então, se pegar um daqueles 3, já está perfeito, tá? São temas, assim, ótimos de agora, e que vocês veem muito isso, tá? Tipo, do celular com a escola, tá? O pessoal debate muito isso aí, tem escolas que não aceitam. Eu não vejo dificuldade no celular com a sala de aula. Se você estiver prestando atenção na minha sala, e se eu acabar a aula, mesmo que for no celular, eu terminei a aula, fazer uma pergunta para vocês, né? Fizer uma pergunta, e você responder, ótimo, o celular não te atrapalhou em nada. Às vezes atrapalha, lógico, tá? Porque daí fica num bate-papo no WhatsApp lá e não dá, né? É a mesma coisa se eu estiver aqui com vocês, como eu já vi professores fazerem isso, tá? Eu acho errado. Eu tô aqui com vocês e de repente eu pego o celular aqui, peraí, gente, vou responder aqui rapidinho. Puxa, isso não existe, né? Isso tira a concentração, realmente. Então, tem hora de celular e tem hora de sala de aula, né? Como lá na sala de aula, vocês saem para o intervalo, todo mundo pega o celular, responde rapidinho e volta para a sala, né? Isso não interfere em nada, tá? Então, eu acho que é válido. Deixa eu só ver se alguém está escrevendo. Não tem ninguém escrevendo nada. Então, a reportagem fica assim. Eu acho que essa aula acaba às 11h55. Isso aí. Eu vou deixar vocês um pouquinho descansarem uns 4 minutinhos. Eu vou sair um pouquinho antes, tá? E vocês podem conversar com a Luciene. Eu acho que ela já está aí. Sora, a tia Paula te falou para você fazer a chamada, me chamando a gente para Entendi, dar tempo. Paula. Vamos lá, vamos correr aqui. Eu tenho a lista de vocês. Apesar de que eu já anotei o nome de todo mundo, eu só não vi a presença da Manu. A Manu entrou depois? Ou não? Hein, pessoal? Eu não vi a Manu aí. Eu estou com 19 pessoas na sala, mas uma deve ser a Paula. Eu consigo ver aqui. Oi, Ayla, tudo bom, minha linda? A Ayla também não tinha visto. Então, vamos lá. Quem tá aí? A Ayla, Alan, Arthur, Bruno, Camila, Carol,
Doutora, acho que o que ela quer é que Doutora, tem você vai que... chamando, Tá, e e você daí vê quem tá atento. pode ser pelo chat? Vamos lá. Ó, eu vou chamando pelo nome, só me bota um ok embaixo, tá bom? Vamos lá, Ayla. Aí, às vezes demora um pouquinho para responder. Oi, linda! Saudades, Ayla. Vamos lá, Alan, Arthur, Bruno, Presente, Camila. doutora. Vamos lá. Bruno, põe um ok lá para ela ver que você colocou um ok, que acho que ela vai dar um print, tá bom? Vamos lá. Camila, Júlia, Manu. Eu tô aqui também. Ô, Carol, desculpa, linda. Como assim? Eu te pulei. Carol. A Manu, ok. Oi, Manu, tá sumida, hein, linda? Tem atividades lá, Manu, para fazer, hein? Vou te cobrar. Manu, Carol, Júlia, Maria Eduarda Tavares, Maria Eduarda Marconi, Miguel, Melissa, ok. Nayara, já colocou um ok. Nicolas, Paulo, Pedro, eu não vi aí na aula, hein? Pedro tá meio sumido. Vitória, eu já vi que estava na sala. Dá um ok aí, Vicky. E Miguel. Miguel também já deu um ok. Tá ainda aí, Miguel? É porque a gente é assim, pessoal. A Paula me cobrou realmente. Eu já tinha anotado aqui, mas ela pediu para eu falar, a gente fala. A gente tem que botar a presença das salas, tá bom? Isso tem que ficar anotado. Eu tenho todos anotados. Eu sei quem entrou, quem não veio. Letícia, desculpa, Lelê. Nossa, já tá até aqui, Lelê. Eu já tinha colocado, mas é para a tia Paula ver. Então, toda aula a gente vai fazer isso, não só na minha, como a de todos os professores, tá? E uma coisa que eu vou cobrar de vocês, ó, de todos vocês, escutem direitinho. Gente, presta atenção nas aulas, façam os exercícios, não só os meus, porque eu não tenho reclamação nenhuma de vocês, tá bom? Ninguém ficou de recuperação comigo, porque eu sempre falo para vocês, a participação é tudo, tá? Eu cobro muita participação, minha aula é participativa, então não tem como fugir. Mas os outros professores, prestem atenção, lembrem desse conselho, tá bom? Vocês estão muito queridos por todos os professores, então vocês têm que participar, façam os exercícios, lembrem daquilo, faça hoje, para amanhã você está de folga, tá? Se algum professor passou lição hoje, faça hoje, vocês têm tempo para isso, tá bom? Ó, vou sair, tia Luciene chegou, fiquem com Deus, amo vocês demais, um beijo, boa semana, tchau, tchau. Tchau, doutora. Obrigado. Oi, gente, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, Sora. Como é que vocês estão? Eu cheguei bem na hora do calor humano, né? Ai, deixa eu sair daqui. Eu e a tecnologia. E aí, gente, tudo bem? Tudo na paz? Vamos começar aqui. Eu queria começar dando uns recadinhos. Nas atividades disponíveis, certo? Tem uma disponível até amanhã, certo? Para vocês entregarem, ainda faltam algumas pessoas, ok? Na quinta-feira vão estar disponíveis 2 atividades. Eu deixei uma atividade sobre os etruscos, ok? E vai ter também disponível a atividade do dia de hoje, tá bom? Gente, vocês estão vivos? Ok. Então, perfeito. As atividades que vão estar disponíveis na quinta-feira, elas vão estar disponíveis até a próxima quarta, onde
vão ter outras atividades disponíveis, junto com as dúvidas frequentes que eu pegar durante essa semana. Já é? Então, vamos lá. Joia, Sora. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho da arte romana, certo? Vocês lembram que a gente estava falando na aula passada sobre o período helenístico, certo? Então, o período helenístico para os gregos é quando eles vão ser dominados primeiro pelos macedônios e depois pelos romanos. Ok? E é aqui que a gente vai começar a falar sobre esse império, certo? Eu vou compartilhar na tela com vocês agora. Okay. Gente, os povos romanos, eles vão ser principalmente formados pelos latinos, que são os povos que já estavam ali, certo, em Roma. Eles vão ser conquistados pelos etruscos ao longo da história, certo? Mas não enquanto império, isso é importante ressaltar. Eles vão ser conquistados pelos etruscos no período de reinado, onde eles eram realmente muito pequenos. Você podem ver aqui o tamanho, né, do reinado de Roma, certo? Do reinado latino. E aqui, parte desse reinado da Etrúria, ele vai subir, tá certo? Próximo aqui do norte da Itália, né, onde é atualmente o norte da Itália, e vai pegar Roma, certo? Então, as principais culturas de Roma, elas vão ser os etruscos, aliás, os latinos primeiro, os etruscos e a Grécia, por terem contato não só com os etruscos, mas porque Roma vai dominar a Grécia. Certo? A característica principal das esculturas, nós vimos o quê? Na Grécia. Quais vão ser as características principais da escultura grega? Beleza, né, Sora? Sim, nós vamos ter aqui a beleza, certo? Em primeiro lugar. Eles buscavam a essência, né, Sora? Oi? Eles buscavam a essência, assim, das coisas, né? Queriam sempre Isso, ressaltar então, a beleza mesmo. isso, eles vão começar com esse conceito de beleza, certo? É ali que vai surgir o conceito de beleza. A frontalidade, a princípio, ela tá ali nas esculturas, a gente vai ver esse princípio de frontalidade, só que ela vai ganhando aquela movimentação. Então, eles vão começar a fazer o quê? A mimesis, eles vão começar a imitar o movimento do corpo humano, certo? Eles vão começar a dar forma para aquilo que eles têm como ideia da movimentação humana. Uma característica etrusca, certo? Nas esculturas e nas suas obras, principalmente nas esculturas, é uma característica muito real daquilo. Então, anatomicamente, eles vão fazer essa representação. Quando a gente olha a loba, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Mas, enfim. Sabem aquele símbolo de Roma? Aquela loba com os gêmeos Rômulo e Remo? Sim. Então, essa escultura, na verdade, ela é etrusca. Certo? E ela vai ser representada
na arte, aliás, ela vai ser uma representação da potência, das conquistas de Roma, do Estado de Roma, certo? E ela vai ter essa característica aqui. Senhora, tem no slide, né? Isso, tem no slide, se vocês alcançarem. Mas eu já estou abrindo aqui. Tem nos slides dos etruscos ali. Pronto, consegui compartilhar aqui com vocês. Então, se a gente olhar, certo, aqui cada uma das representações, né, dessa loba, então a gente vai ver ali, nós vemos aqui a musculatura dela, nós temos as costelas da loba muito bem representadas, os seios e tudo mais, e a face. Essa face é uma face que vai mostrar ferocidade, ela vai mostrar a que veio essa loba, certo? O que se torna muito, muito importante, uma característica etrusca de muita importância. E que vai fazer parte das esculturas romanas, certo? De tal maneira que os romanos vão trazer tão para si todas essas características da movimentação do corpo, essas características de mostrar a realidade, que esse retratismo, certo, vai se tornar muito comum. Dentro da cultura romana, né, eles vão ter a adoração dos deuses, assim como nós vamos ver nos gregos e nos etruscos, eles têm essa adoração por vários deuses, então a religião deles é politeísta, certo? Nós vamos encontrar ali alguns deuses equivalentes aos deuses gregos, certo? Como Júpiter está para Zeus, né? Deus Todo-Poderoso, né? Mas há também os deuses dos antepassados. Ou seja, quando uma pessoa importante da família morre, automaticamente ela se torna uma divindade, né? E uma das formas deles representarem essa divindade era retratando o busto daquela divindade, daquela pessoa morta. Então, a pessoa morre, né? Então, ela está ali morta. Eles fazem uma liga com cera, certo? Um material bem plástico. Cera é um dos materiais que eles vão usar para isso, tá certo? Eles vão pegar o favo da abelha, derrete, produz a cera e fazem um molde no rosto da pessoa morta. Esse molde vai servir para fazer esse busto e eles vão levar esse busto dessa divindade, né? Dessa divindade morta, baita paradoxo, para como se fossem procissões, sabe? Para essas celebrações, dessas celebrações para esses deuses, certo? Outra característica muito importante é que... Outra não, né? Essa característica de trazer para si a arte já existente, ela vai se repetir, perdão, ela vai se repetir
em todos os âmbitos, certo? E as colunas vão ser mais uma dessas artes, certo? Nós vamos notar aqui mais 2 estilos de coluna, né? Nós vamos ter a coluna toscana, que nada mais é do que uma coluna dórica com base e sem essas ranhuras, esses vincos que nós temos aqui na coluna dórica. Na coluna toscana, nós já não temos mais. E aí, nós vamos adquirir aqui uma base, tá certo? E claro, se perde, né, essas outras partes que são características, né, os frisos, certo? Que são características dessa ordem dórica. Mas isso tem mais alguns outros motivos, a gente já vai falar sobre isso. E nós temos a nossa coluna composta, que ela vai ficar entre a coluna jônia e a coluna coríntia. Certo? Gente, vocês estão acompanhando? Sim, senhor. Senhora, eu não entendi a última. Você não entendeu aqui a coluna composta, é isso? Isso. Tá certo. O que acontece? Eles vão pegar essa coluna jônia, certo? O formatinho dela, desde a base, tá certo? A coluna coríntia, ela tem muitos detalhes, tá certo? Detalhes em folha, essas voltinhas, né, dentro, ela é bem repleta de informações, certo? Quando eles vão fazer o composto, essa coluna, ela vai ser uma mescla. É que eu acho que essa imagem está muito apagada, eu vou ver se eu consigo outra em algum outro momento. Há aqui uma mistura dessa primeira parte aqui, que vai se parecer bem com essa parte da coluna jônia, tá certo? E uma mescla de todos esses detalhes desse capitel corinto. Tá certo? E também, eventualmente, ela pode perder esses viços aqui ao longo da coluna, tá certo? Eu vou ver se eu consigo achar uma outra que dê para ver melhor, mas ela é exatamente esses caracóis, certo? Essas voltas aqui, certo? Desse capitel, e os detalhes do capitel corinto, ok? Ok, senhora. Obrigada. Ficou um pouquinho mais claro? Ok. Então, qual que é a diferença primordial que a gente vai encontrar aqui na arquitetura romana? Vai haver, num primeiro momento, essa idealização da beleza de ostentação, certo? Então, eles vão trazer esses capitéis para si, certo? Grandes admiradores da arte grega que são. Só que eles vão começar a pensar na sustentação desse templo. Aqui, eles vão começar a pensar em durabilidade, em segurança e também, principalmente, em fortalezas, certo? As colunas, elas não vão deixar de existir, mas elas vão ter um caráter muito mais decorativo do que um caráter primordial de sustentação. Se vocês lembrarem,
dos templos gregos, a sustentação dos templos ela vai ser feita principalmente pelas colunas, certo? E aí a gente vai ter a arquitrave, que vai fazer a distribuição do peso do que vem em cima, certo? Do frontão, do telhado de 2 folhas, certo? Então, ele vai ser sustentado pelas colunas, certo? Aqui, já não. Eles começam a trazer essa ideia da sustentação pelos arcos, certo? Você vai ter essa parte de baixo aqui, né? Das colunas. E essa forma de arco que eles são perfeitamente encaixados uns nos outros, de forma que a pressão entre essas rochas faça com que o arco fique ali parado onde está, certo? E também sustente o que vem em cima, a arquitrave, o friso, certo? O telhado em si. Então, a sustentação das obras vai passar a ser feita através dos arcos. Esses arcos também são uma herança dos etruscos. Os romanos vão trazer esses arcos das construções etruscas, que já eram feitas por sustentação desse arco. Inclusive, eles vão receber o nome de arco romano, porque são eles que vão divulgar esse tipo de sustentação. Mas, primordialmente, né, primeiramente, eles eram de construções etruscas, certo? Outra coisa importantíssima que a gente vai encontrar nessas construções romanas são as estradas. Para sustentar esse império, para que fosse mais fácil de chegar nos lugares, os romanos vão construir essas estradas, certo? Que vão levá-los até os lugares de uma forma muito mais rápida, certo? Ao invés de fazer uma grande volta, certo? Os romanos eles vão construir essas estradas, muitas estradas. Professora, Oi? o Paulo colocou aqui no chat que eles preferiam muito mármore porque os outros materiais começaram a ficar escassos devido ao fato dos gregos terem superexplorado a região. Sim, sim. A duração do mármore é muito mais longa. Então, eles têm a preferência pelo mármore. Só um minuto. Eles vão começar a ter essas preferências por rochas, em especial mármore. Rochas vulcânicas, certo? Por conta da duração que esse tipo de rocha vai proporcionar, né? Sem contar na beleza do mármore. São eles que vão trazer esse mármore sem cor, né? O que para nós vai trazer essa estrutura estética muito mais limpa, né? Do que imaginar essas esculturas pensadas. Pintadas. O Paulo também ressaltou que a obsidiana era uma ferramenta religiosa, acho que de basalto vulcânico. Deixa eu dar uma... É que o basalto, ele também vai se deteriorar mais rápido, né?
Sim. Sim, gente. Bom, então, continuando aqui. Como eles vão acabar preferindo essas rochas, né, naturais, como o mármore, o basalto vulcânico, eles começam a fazer um tipo de cimento, certo? Para que suas construções ficassem mais fortes e fixas, certo? Então, eles vão fazer esse tipo de cimento, que é bem diferente do nosso, certo? O nosso cimento, a gente usa um preparado, né, com cal também, mas a nossa água, ela é uma água pura, né, doce, e alguns pedregulhos que são diferentes, certo? Eles vão usar a rocha vulcânica e a água do mar. Tem algumas pesquisas em arquitetura para tentar refazer esse tipo de cimento, falhas miseravelmente, mas a ideia hoje em dia é que possa se reproduzir esse tipo de durabilidade. O nosso cimento, né, o nosso concreto, vai ferro, então ele oxida muito rápido, tudo pode deteriorar, então tem que ser feito manutenções periodicamente, certo? Mas essa liga que eles usavam com cal, água do mar e rocha vulcânica, misteriosamente faz com que essas obras que essas obras perdurem, né, até hoje. Um grande exemplo disso vai ser o Coliseu, certo? E o Coliseu, ele traz uma grande novidade. Vocês lembram quando a gente estava falando do teatro grego? Que nós precisávamos daquela estrutura de colina, né? Daquele terreno levantado. Né? Isso, certo? Para que funcionasse a acústica, exatamente, certo? Então, tudo dependia desse tipo de terreno para que fosse possível funcionar o teatro, certo? Mas aqui a novidade vai ser que a acústica vai funcionar, certo? Muito bem. Pode ser que não seja tão perfeita quanto a de um teatro grego, mas aqui ela serve para os propósitos, certo? Aqui são desenvolvidos. E já não depende mais desse terreno, né? Desse tipo de topografia bem específico que eram as colinas para o teatro grego. Então, ou seja, eles começam a poder trazer esses espetáculos para qualquer lugar da cidade, onde eles, claro, façam esse tipo de construção, certo? A princípio, o Coliseu vai servir para vários espetáculos. Tradicionalmente, né, dos gregos e desses povos dessa região, jogos, né, esportes, são muito bem vistos e eles gostam muito. Então, a princípio, você traz esses jogos, certo? Para esse teatro, que é o Coliseu, né? Vão ter algumas representações e tudo mais, mas já não tem tanto aquela característica do teatro grego. Eles vão trabalhar o teatro, sim, mas aqui já não tem tanta prioridade nesse local,
certo? E, posteriormente, né, foi palco aí para os gladiadores, né, e as feras. Esses labirintos aqui, eles vão servir. Tem algumas celas, é que eu não encontrei eu tenho que garimpar aqui meu computador. Tem uma foto um pouco melhor dessa parte interna. Então, vocês têm ali corredores, certo? E tem algumas celas, certo? Esses corredores, eles vão servir também como rampa, né? Eles começam a subir até a parte externa, aqui, certo? E em alguns desses lugares aqui são celas, aonde vão ficar não só os gladiadores, como bichos, né, que eles vão chamar de feras, vão ser leões, tigres, né, bichos que vão ali interagir com os gladiadores no momento da luta pela própria vida. Vocês chegaram a assistir o filme Gladiador? Sim. Com Russell Crowe. É muito bom aquele filme, de verdade. Bom, a gente pode notar que ele tem uma capacidade para muitas pessoas, né? 50 mil, mais exatamente. É uma arquitetura bem alta, tem 48 metros. Ele foi utilizado durante 400 anos, certo? Então, assim, muitas gerações foram passadas por ali, né? Muitos tipos de jogos aconteceram, até que então fossem feitos para os gladiadores. E para vocês entenderem que não é só uma peça que vai servir para o povo se distrair, certo? Ele também vai servir, como a gente repara em todas as artes gregas, ele vai servir como beleza, imponência e poder. Então ele vai transmitir essas características, né, da obra romana. Vocês reparem, eu tentei pegar a foto que eu tinha aqui, que desse melhor para a gente conseguir ver. Essas colunas aqui do meio, dá para a gente reparar bem que elas são colunas jônias, certo? Reparem aqui a base, o capitel aqui, dá para ver um pouquinho, certo? Aqui embaixo, nós vamos ter as colunas que vão ser caracterizadas como dóricas, certo? E nesses dois últimos andares aqui, nós vamos ter as colunas corintas, certo? Com essas conquistas, né, esse aumento da população, eles vão precisar levar água, certo? Para esses lugares que são mais distantes. A princípio, é claro, eles vão fazer as suas vilas, certo? As suas casas próximas de regiões com água, certo? Água dos rios, que descem das montanhas, certo? Vai ser sempre de uma fonte de água, como a gente repara em todas as outras civilizações. Mas como começa a crescer essas cidades, e a crescer muito, eles começam a pensar em formas de levar essa água mais para os centros da cidade, certo? E não só com o intuito de abastecer a cidade em si, mas também de fazer aí as casas de banho, certo? As casas aquecidas. Então, eles vão construir esses aquedutos, certo? Tem na apostila de vocês, mas eu gostaria que vocês vissem como que é o funcionamento
nos aquedutos, certo? Como eram construções complexas. E também que eles vão colocar os arcos para tudo na sustentação, né? Esses arcos também vão diminuir o número de colunas, certo? E proporcionar uma melhor e mais eficiente sustentação da arquitetura. Sem contar que, além de servir, né, para o que eles são feitos, eles também vão servir como obras artísticas, certo? Então, nós vamos ter aqui a fonte de água, certo? Que pode ser um rio, ok? Eles cavam túneis nas colinas, onde começam esse rio, certo? Então, eles vêm cavando até chegar nas construções dos aquedutos, certo? Construções externas, que vão se assemelhar ao encanamento que a gente tem hoje. E daqui, então, esses aquedutos vão ter aí os diversos outros encanamentos para as termas, né, para os banhos públicos ou para as casas de banho particulares. Esse é um exemplo de como funcionam, né, essas casas termais e banhos públicos. Tem diversos tipos, não só os aquecidos, eles têm um sistema de aquecimento. Aqui fica uma fornalha e mais ou menos por aqui vai ter outra piscina, como essa, certo? E colunas embaixo da piscina que está aqui. O ar quente vai circular em volta da piscina e esquentar a água. Vocês chegaram a assistir Vikings? Nunca vi, não. Ok, não. Inteira, Irrelevante. não. Oi? A série inteira, não. Eu tô na terceira temporada ainda. Juro que eu não vou dar spoiler, gente. Mas esses domínios vikings, né, onde os nórdicos começam a tomar ali a Inglaterra, eles já tinham sido dominados pelos romanos, né, já tinha sido de domínio romano. Então tem muita construção romana nos castelos. Então tem uma cena ali em Wessex que, enfim, um dinamarquês vai se, aliás, norueguês, né, no caso, que é os vikings são noruegueses, né, esses. Então, esse norueguês vai encontrar com um saxão e daí tem uma piscina, né, que por um acaso é uma casa de banho particular e é uma piscina aquecida, né, não mostra a parte interna e tal, mas é para a gente ver que interessante, aonde chega, né, o Império Romano, ele é grande o suficiente para pegar boa parte da Europa, né? Eles vão ter muitos problemas com vários povos pagãos, né? Com os dinamarqueses, noruegueses, com os germânicos também, eles vão ter problema com os celtas, os romanos eles vão incomodar muita gente, mas eles também vão levar essas construções para todos os lugares que eles dominam. E aí é muito legal, porque tem ali, né, a representação de uma casa de banho, que é uma construção romana, que naquela época da invasão dos noruegueses, né, dos vikings, né, dos nórdicos invasores, já não era mais Império Romano, mas as construções permaneceram, né? Então, vai ter essa representação, se vocês não chegaram nessa parte, quando chegar vocês vão ver. Aqui nós temos
o panteão romano, certo? Ele vai ser uma solicitação do Augusto, certo? Se não me engano, Isso. Ele vai ser uma solicitação do Augusto, ele é encomendado e demora quase 40 anos para se construir o Panteão, certo? Ele é deteriorado, né, por conflitos, né, e tudo mais. E aí ele vai ser reconstruído pelo Adriano. Vai levar mais um monte de tempo para essa reconstrução. Mas ele é essa figura magnífica, né? E eu gostaria que vocês reparassem a estrutura externa. Então, a gente tem aqui características gregas, certo? Mas que já foram tão modificadas esses conceitos, essa arquitetura mudou tanto. Por fora, nós vamos ver esse sistema do teto, que já é uma abóboda, ele já tem essa forma circular. A gente já viu isso em outras culturas, certo? Mas é daqui que vai surgir, certo? É aqui que o cristianismo vai ter contato com essas estruturas, e aí ele vai passar para as outras religiões, por N contatos ali que a gente já viu, certo? Mas olha que legal, é aqui que surge, né, essas estruturas de abóbodas, essas estruturas em arco. Por dentro, nós vamos notar aqui a sustentação toda dessa construção é em arcos, certo? A estrutura é em arco. Então, primordialmente, ele vai ser uma estrutura de madeira e completo com o cimento, aquela estrutura de cimento que a gente viu anteriormente, certo? E essa estrutura circular, que vai se tornar essa característica romana, certo? Associado a tudo, o Panteão, ele é um compilado de tudo o que os romanos aprenderam na arquitetura, certo? Tudo que os romanos aprimoraram da arquitetura que eles aprenderam, certo? Então, aqui, nós vamos ter a representação do arco romano, certo? Que, como eu disse, é herdado da cultura etrusca, certo? Num modelo bem explicado, certo? Então, nós vamos ter a chave, que é a parte de tensão principal, certo? Notem que é um semicírculo perfeito, certo? E a gente vai encontrar essa estrutura em todos os arcos, certo? Da arquitetura romana. Notem que ele vai estar presente, né, na arquitetura romana de uma forma geral. Agora, esses arcos sozinhos, como a gente pode ver aqui, eles vão ter essa característica simétrica, certo? Então, a gente pode encontrar tanto um arco único quanto associado a dois outros ou mais arcos, certo? E eles vão ser monumentos. Podem ser monumentos que vão retratar soberania, poder, né, tanto financeiro
quanto bélico, né, militar, quanto ser um monumento fúnebre, né, para falar da morte de alguém. Vocês vão ver, por exemplo, na França tem o Arco do Triunfo, certo? Que foi solicitado por Napoleão, certo? Então, eles vão ter essa característica comemorativa, essa característica fúnebre, e também uma característica singular de limites entre cidade. Então, para se sair ou entrar de uma cidade, pode ser que tenha esse arco. Professor, é tipo uma coisa simbólica quando pensa em limite entre cidades? Não entendi. É uma coisa simbólica, assim, para, vamos supor, não tem literalmente uma barreira entre as cidades, né? Então seria uma coisa Sim, simbólica para a passagem de uma cidade para outra. é mais ou menos. É uma coisa simbólica só para dizer que é o limite, né? Dificilmente você vai ter cidades como São Paulo, por exemplo, que você sai de São Paulo, chegou em Santo André e não fez a menor diferença, sabe? Mas, por exemplo, vai ser simbólico no sentido assim, quando você chega, sei lá, em Araras, tá escrito lá na frente da cidade o nome Araras, certo? Ou aqui, que a gente tem o avião ou aquela entrada que tem o Cristo. Entende? Sim. Então vai ser mais ou menos esse tipo de simbologia. Não o limite exato. Mas também representa uma coisa de poder naquela cidade, né? Dependendo do tipo de arco, ele representa Sim, como sim, a para população representar a soberania. se organiza, né? Sim, Como para que o governo... representar. Exatamente. Vai representar a soberania daquele povo, certo? Tem, por exemplo. Não entendi, Paulo. Um arco em mármore verde. Eles vão construir. Esses arcos, eles podem ser feitos de cimento, né, nessa estrutura, de mármore. O mármore vai ser muito utilizado pelos romanos de forma geral, certo? Tem as colunas. Aí na apostila de vocês, tem uma coluna muito importante, que é a coluna do Trajano, que ela é toda em mármore. Ela é um blocão de mármore gigantesco, certo? Dentro, ela tem 4 metros de diâmetro. Dentro dela tem uma escada, e essa escada leva, né, até esse topo, essa sacada, né? E tem ainda a escultura. É muito importante para os romanos a questão da estética. Os gregos, eles trazem, né, essa ideia, e os romanos, eles vão aprimorar essa questão estética. Então, polir as pedras vai ser algo bem comum para a busca de ressaltar qualquer beleza natural. Oi? Mas, ao mesmo tempo, eles buscavam muita praticidade, né? Tudo que eles faziam era em torno da praticidade, né? Tem que ser prático. É por isso que eles vão construir as estradas, por exemplo. Mas tem que ser prático no sentido de que facilite a vida deles. Pensa que é um monte de taurino que só quer aproveitar a vida. É um, sei lá. Sabe? Não, taurinos é muito mais os etruscos. Mas, por exemplo, tudo que for
agradável, uma regra de ouro, sabe? Tudo tem que ser muito agradável. A facilitação dos caminhos tem que ser feita. Né? Tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente. Então, Alan, os romanos, eles vão ser exatamente as misturas entre os povos latinos, os etruscos e os gregos. Então, ele é um up dos três povos, de verdade. Vai ter muita característica desses três povos. Durante a dominação de um e outro, quando os etruscos dominam Roma, eles vão deixar aquela estrutura romana viver. Então, o Senado é romano, a cidade romana, eles só vêm para dominar aquela parte, né? Para falar assim, olha, eu dominei vocês, vocês são tudo meu, e eles começam a trocar ali essas informações. Sim, eles vão trazer essas características dos etruscos. Sim, pensa aqui, tudo o que eles vão pegar para si, tudo que eles recebem, tudo que eles dominam, eles vão melhorar, digamos assim, certo? Então, para as coisas que já são características deles, eles vão sempre trazer um level up, certo? Então, essas casas de banho, essas saunas e tudo mais, que já são características dos romanos, eles vão melhorar. A questão do ir e vir para eles conquistarem tem que facilitar, porque eles têm que chegar lá, eles têm que manter o domínio. Então, nesse ponto, eles vão facilitar o ir e vir. Então, as estradas vão ser construídas, certo? E vocês podem ver que não é tudo muito simples, não é tudo muito fácil. Se a gente for ver a pavimentação que a gente tem hoje, é um lixo perto das construções romanas, que vão demorar anos e anos para serem feitas, mas eles vão fazer, sabe? Vão demandar sei lá quantas pessoas, mas eles vão fazer. Então, vai facilitar quando estiver pronto, mas eles não vão medir esforços. Então, essas técnicas de lapidação e tudo mais, eles vão trazer tudo dos etruscos. Os etruscos, eles vão ter uma dominação do metal melhor, uma dominação de ferramentas melhor, de polimento melhor. Os etruscos, eles têm uma... É tudo melhor. Acontece que os romanos têm um problema com os etruscos. Eles têm um asco enorme dos etruscos, e quando eles dominam esse povo, eles destroem tudo. Tudo que eles podem acabar com o negócio, eles vão destruir tudo. Não entendi essa última mensagem, Paulo. Ah, tá. Eu sou velha. Sim. Bom, mas a partir do momento que eles começam a dominar, né, essas formas, a dominar o metal, a dominar as lapidações e tudo mais. Sim. Ah, tá, entendi. Então, quando eles começam a dominar isso, eles começam a melhorar tudo. Eles começam a trabalhar para deixar tudo muito melhor. Tá certo? Sim, já deu. Passamos 2 minutos aqui, Paulinha. Gente, então, vocês entenderam as tarefas, certo? Como é que elas vão estar disponibilizadas, ok? Então, quinta-feira tem tarefa nova. Por gentileza, quem ainda não terminou as tarefas que estão disponíveis, por favor, né? Terminem
ok? Eu vou agradecer a presença de todo mundo, né? A gente tem bastante gente na sala.